Boa noite, queridos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Felizmente. Me chamo Thaís Rodrigues, sou psicóloga. Estamos aqui nesse espaço porque acreditamos que conhecimento é poder e conhecimento fundamentado é poderoso. Somos psicólogas, somos amantes da vida e acreditamos que é possível ser feliz. Sim, com certeza é possível contemplar o sol. E acreditamos que a psicologia tem uma tarefa histórica no momento de hoje, que é compartilhar com a humanidade seus conhecimentos, seus achados científicos para que a gente possa promover saúde mental, saúde emocional, saúde relacional, saúde de maneira integral. Então, sejam bem-vindos a esse novo episódio e queremos pedir que vocês que nos acompanham se inscrevem no canal, curte, comenta. É muito importante para a gente a interação de vocês para que a gente possa crescer cada vez mais e levar cada vez mais esse conhecimento para a vida das pessoas. Assistiu, lembrou de alguém? Manda esse episódio para essa pessoa que com certeza você vai tornar a vida dela mais rica. Sejam bem-vindas. Obrigada, eu sou Mônica Costa, sou neuropsicóloga, trabalho com psicoterapia, reabilitação cognitiva e desenvolvimento de pessoas nas organizações e para mim é sempre um privilégio poder compartilhar esse espaço, porque eu também acredito que conhecimento é poder, mas conhecimento organizado é poderoso. Perfeitamente. E nós temos hoje aqui uma convidada para lá de especial. Nosso tema hoje é relacionamento conjugal. Vamos colocar fogo nessa fogueira. Estamos aí pisando o pé nos primeiros dias do mês de junho, o mês do São João, mas também o mês dos namorados, o mês onde o amor está no ar. Então a gente quer colocar a lenha na fogueira dos relacionamentos, trazendo aqui reflexões, provocações e entendimentos sobre uma maneira de se relacionar para que a gente seja feliz. E convidamos nossa querida professora de casal, Socorro Formiga. Seja bem-vinda. Olá, estou bem feliz de estar aqui com vocês. Agradeço o convite e a oportunidade de estarmos juntas trazendo essa temática que é nossa paixão, que é uma temática na qual eu tenho me dedicado aos estudos e à atuação profissional nos últimos anos. Eu sou Socorro Formiga, eu sou psicóloga clínica e organizacional, sou mestre em psicologia, especialista em terapia de casais e famílias e mediação de conflitos. Tenho me dedicado bastante aos estudos da família, dos casais e aos conflitos, não é, que têm surgido nos últimos tempos. Na verdade, nós ainda somos poucos profissionais da psicologia que trabalhamos de uma forma mais específica com a temática de casais e famílias. E essa atuação ela tem surgido em função das demandas crescentes, do quão desafiante é a vida coletiva, a vida relacional. E daí a importância de nós estarmos aqui trazendo essa temática hoje. Isso. Nós consideramos que Socorro Formiga é uma autoridade nesse tema. E como felizmente sempre gosta de usar, né, e trazer temas que sejam consistentes. Então, assim, embora cada um de nós tenhamos alguma experiência nessa área, mas, assim, a presença e o compartilhamento de ideias concretas e, além das teorias que Socorro vai nos trazer, vai ser, de fato, enriquecedor. E daí a gente vai iniciar pensando o seguinte, hoje a gente está vivendo um momento histórico e social de mudanças gigantescas. Ontem eu recebi em casa uma visita falando sobre a tecnologia. Hoje você tem tal, acesso a tal, se você comprar isso, você vai ficar, né, com, tipo, você pode, compra um Alexa, você vai estar no seu consultório e vai dizer, Alexa, liga o ar-condicionado da minha casa. Mas, rapaz, é mesmo incrível. Aí você fica vendo essas coisas incríveis acontecerem no mundo de acessos, de informações, e, ao mesmo tempo, você vê como os relacionamentos, hoje vamos frisar os conjugais, eles estão se deteriorando, tá? Aumentando a necessidade de nós falarmos sobre isso
E perguntar a pessoas, com a sua experiência, Socorro, por que você acha que os relacionamentos estão se deteriorando assim tão rápido? Eu costumo dizer que um relacionamento conjugal é um projeto bastante ousado. Essa relação conjugal, na verdade, é um desafio constante, né? É um desafio diário e, principalmente, com todas essas mudanças, com todas essas alterações que o contexto nos apresenta de uma forma contínua, não é? E aí, assim, são facetas de uma pessoa, não é? Que se une a facetas de outras, com histórias diferentes, com valores diferentes. E construir um projeto coletivo demanda muito investimento, muito cuidado, muita atenção, muita manutenção. E quando você diz, Mônica, que eles estão com essa tendência, o relacionamento tem essa tendência a se deteriorar, é porque também nós vamos nos dando conta de que, com a correria, nós somos hoje bastante tomados por outras ações, por outros projetos. Então, muitas vezes, nós vamos perdendo, não é? Esse olhar, essa convivência, essa liga, esse investimento que a vida a dois demanda da gente, exige da gente. E, quando a gente percebe, nós estamos nos distanciando. E, às vezes, a gente não se dá conta disso. Quando se dá conta, não é? Muitas coisas já têm acontecido ou deixado de acontecer. E isso impacta na vida a dois, não é? Deixamos de colocar lenha na fogueira e a fogueira, ela naturalmente, ela vai apagando se a gente não for fazendo essa manutenção, né? Tá botando o lado bom da lenha na fogueira. E é para acender. Para acender Mas a também fogueira. tem o lado ruim da lenha na fogueira, que é para aumentar. Ou seja, eu tenho um problema e, de repente, esse problema se torna um problemão. Que muitas vezes é o que acontece. Agora, eu fico muito curiosa em falar sobre comunicação, sobre tecnologia, porque a gente sempre escutou, desde sempre, que relacionamento requer comunicação, diálogo, DR, discutir a relação. E hoje nós temos acesso a informações desse tipo com muito mais facilidade. Inclusive através de vídeos no YouTube, né? Vídeos como esse do Felizmente. Faça assim, a receitinha é essa, comunicação assim, tem que se comunicar dessa forma. Os casais têm se comunicado bem, na sua opinião, Socorro? Mesmo com tantas informações que comunicação é bom. E tantos canais, né? Porque hoje tem tantos canais de comunicação, mas se a gente parte do princípio que as relações elas estão se deteriorando, parece que a gente não está sabendo utilizar bem os canais de comunicação. A lenha na fogueira, né? Está sendo a lenha ao contrário. Eu costumo dizer que quando nós topamos, não é, ter uma vida conjugal com o outro, é como se a gente recebesse uma casa de vidro. E essa casa, ela precisa ser mantida, ela precisa ser arejada, ela precisa ser limpa. Se a gente parar de investir nessa casa, ela vai ficando feia, ela vai criando sujeira. E muitas vezes a gente abandona essa casa. E a gente só se dá conta de que a gente abandonou essa casa quando muitas vezes já é tarde para uma volta. Então, a tecnologia, não é? Ela ajuda, ela veio e ela veio para ficar. Nós não podemos fugir da tecnologia, mas nós precisamos aprender a lidar com ela, com esses diversos canais. Então, o que eu percebo no meu consultório como terapeuta de casais e famílias a dificuldade de comunicação, na verdade, é um dos maiores problemas que geram o distanciamento da vida a dois. E aí vem a tecnologia, que muitas vezes o casal se comunica pelo WhatsApp, não é? Pelas redes sociais, e vão se distanciando do olho no olho, da conversa franca, do contato, porque é isso que fortalece o relacionamento. O relacionamento, ele é feito de pequenas coisas. Então, muitas vezes, nós pensamos
em uma coisa maior, mas a gente esquece que o dia a dia, a construção, ela é diária. E nós precisamos fazer essa costura diariamente. Então, é comum, numa terapia de casal, o casal restringir, até porque esse é um dos objetivos da terapia de casal, é resgatar a comunicação perdida. A terapia de casal, um dos grandes encantamentos dela é que ela proporciona o encontro que muitas vezes está perdido na vida conjugal. Então, a comunicação ela vai se distanciando e a tecnologia, nesse sentido, não é, como se dizem rotineiramente, afasta quem está próximo, não é? Aproxima quem está distante, mas afasta. Então, é muito comum, você vai a um restaurante, a família está ali, mas cada um no seu telefone, no seu celular, se leva o celular para a mesa, para o local das refeições, que é um local de encontro da família, do casal, leva-se para a cama, não é? Então, isso tudo vai gerando um distanciamento e uma dificuldade de comunicação. Perfeito. É interessante. Será que antes do casamento, ou seja, quando as pessoas resolvem casar, hoje, as pessoas não estão mais preocupadas com a apresentação do casamento, a festa, as mídias, os convidados, do que com o que vai vir depois? O que é que você pensa sobre isso? Achei interessante você falar nisso, porque nos últimos tempos tem chegado muito ao meu consultório noivos, pessoas que estão, não é, com planos de passarem a viver juntos e já percebem os conflitos. E então estão procurando a terapia de casal como uma forma de tratar esses conflitos e essas dificuldades antes de ter uma definição de efetivamente viver a dois. E eu tenho achado isso de grande importância, porque muitas vezes as pessoas se unem, não é? Vamos viver juntos sem ter a maturidade conjugal, sem ter uma ideia do que é efetivamente essa vivência coletiva, essa vivência de família. E, de fato, não é, a cerimônia, o sentido da cerimônia do casamento, né, da formalização da relação, ela caracteriza um mito de passagem, de mudança de posição. Então, ela vai muito além da festa, da decoração muito bonita. E a cerimônia, ela tem um sentido muito importante na vida conjugal. Mas nesse sentido de representação, da mudança de papel, dos laços. E muitas vezes hoje nós valorizamos mais o evento do que o sentimento, do que a relação, que de fato é o que simboliza e o que permeia essa relação. Sim. E a gente vê pelos contos de fadas que a gente vai escutando desde criancinha, né? E aí o príncipe e a princesa se encontraram e viveram felizes para sempre. E às vezes os jovens casais, os casais de noivos, já identificam as diferenças, já identificam os conflitos, mas assim, não, quando casar tudo vai passar. Porque a promessa, o mito do casamento é que a promessa é que vamos viver felizes para sempre. Quando eu caso e passo por esse evento e venho para o mesmo ambiente que aquela pessoa e começam os desafios e começam as divergências de valores, as divergências de educação, que às vezes é uma coisa tão simples. Na minha casa, minha mãe faz assim. Não, mas na minha casa, meu pai faz assim. Né? Aí começa a tropeçar nos nós da relação, né? Eu costumo dizer para os casais que quando nós vamos morar juntos, cada um traz a sua bagagem. Eu trago a minha, você traz a sua. E quando a gente chega nessa casa de vidro, que nós vamos mantê-la e cuidar dela, cada um desarruma a sua bagagem e a gente organiza uma terceira, que aquela é a bagagem da família. Ali eu vou unir os meus valores com os seus e aí nós vamos fazer disso, não é, uma vida conjugal, uma vida familiar, baseado no meu e no seu. Vamos e aí, construir o nosso, né? O nosso.
Porque a gente precisa entender que a vida conjugal ela é construída, é um grande projeto e é uma construção permanente. Não faço uma construção e ela fica ali. Precisa da manutenção e, para isso, nós precisamos ter claro quais são os valores da nossa família, o que é que a minha tem de bom e o que é que a sua tem, e o que é que nós vamos aproveitar e fortalecer esse projeto coletivo da nossa família. Eu gosto quando o Fred Matos, que é um psicólogo que trabalha muito com essa temática de relacionamento, ele fala que o casamento é um trabalho. Por mais que as pessoas não gostem de perceber dessa forma, porque assim, nossa, um trabalho ali é onde eu queria era descansar, né? Mas tudo bem, que seja o nosso descanso, a nossa segurança, o nosso afeto, mas para que eu consiga sentir e essa nutrição toda nesse espaço de trabalho, nesse espaço de casamento, eu preciso trabalhar por ele. Eu preciso investir, eu preciso cuidar, como você disse, Socorro, nos pequenos detalhes do dia a dia. Eu vou construir essa história. Ela não vai chegar num passe de mágica, ela não vai chegar porque eu casei, né? E ela não vai chegar só na parte dos felizes para sempre. A gente vai chegar também atravessando várias dificuldades, né? E nós não temos a cultura do conflito, não é? Nós temos uma prática de esconder embaixo, não é, da mesa as coisas que surgem. Nós temos uma cultura de associar conflito à briga. E nós somos seres de conflito. Onde tem pessoas, tem conflitos, não é? E na vida 2 também é assim. Não tem como um casal viver coletivamente sem conflitos, não é? É uma vida toda, é uma relação muito intensa. Então, naturalmente, os conflitos surgem. E aí vem a maturidade de enfrentar, de discutir, de conversar, de fazer com que o conflito ele surja, ele venha. Porque nós precisamos entender que o conflito é parte da solução. Sem o conflito, nós não vamos chegar à solução, não é? E muitas vezes na vida 2, nós fugimos, nós vamos deixando isso do lado. E aí, principalmente, vem os filhos. É muito comum, quando tem filhos, o casal se comunica através dos filhos, não é? E os filhos é que acabam dando sentido à relação familiar. Quando os filhos vão embora, vive-se a questão do que a gente chama da síndrome do ninho vazio, porque o casal não construiu intimidade. A relação se estabeleceu através dos filhos. E o casal precisa ter a sua privacidade, né? Ter a sua relação de casal. Existem as relações individuais, existe a relação do casal, existe a relação familiar. São relações diferentes e nós precisamos, assim, tratá-las. Não é? Perfeito. Eu achei muito interessante a questão da terapia pré-nupcial. Achei incrível, Socorro, porque, na verdade, eu nunca tinha pensado sobre isso. A gente sempre atende casais em crise. E uma fala que eu até citei no podcast anterior, as pessoas também costumam colocar as dificuldades no mesmo balaio. Sim. O que você falando de conflito? Não existem casais que não vivam conflitos. Eu creio firmemente, não existe, de fato, porque nós somos pessoas diferentes. Então, não tem como deixar de conflitar em aspectos diversos. Mas existem conflitos, existem atritos, existem crises. E daí, a gente, quando coloca tudo no mesmo balaio, a gente tem que entender que o conflito ele é um núcleo de dificuldades, de diferenças que podem ser mais facilmente resolvido. O atrito é aquela, né, quando você se toca, se choca e você já fica você já fica de alerta. Por exemplo, é muito comum os casais assim que casam, vamos dizer que o homem seja muito organizado e a esposa não seja tão organizada assim. E ela costuma deixar todas as roupas em cima da cama. E ele, por ser organizado, ele se aborrece com aquilo ali. Então, aquilo ali pode ser perfeitamente administrável, porque é um atrito. Não é ainda um conflito. E a crise já é uma dificuldade de maior proporção. Quando a gente coloca tudo no mesmo balaio,
tudo vira crise. E quando tudo vira crise, facilmente os casais vão se afastando. Porque ninguém consegue viver por muito tempo em situações de sofrimento. Porque a nossa própria natureza inconsciente, ela é movida por prazer e dor. Nós somos seres que fugimos da dor e buscamos prazer. E as pessoas buscam também nas relações, aliás, buscam também. O casamento também deveria ser fonte de prazer, não é isso, Socorro? Mas ela não pode ser só fonte de prazer, porque Não. quando a gente estuda a psicologia sistêmica familiar, na teoria a gente já começa a entender que naturalmente existem crises previsíveis dentro de uma construção familiar. Sim. Existem as crises que são imprevisíveis e existem as crises que são previsíveis. O casamento é considerado uma crise previsível, o nascimento do filho é considerado uma crise, né? A adolescência é considerada uma crise. Isso é previsto. O a ninho questão vazio financeira, não é? Então as crises elas vão pesam existir, muito, né? As Pesam crises elas vão existir, elas são previstas e não tem como a gente não passar por elas, né? Naturalmente elas também vão existir, fora as que são imprevisíveis, né? Questão financeira, Socorro. Vamos botar lenha nessa fogueira. Tem como sobreviver um casamento com aquela baita crise financeira? É. Olha, não tem dinheiro para pagar o aluguel. É o amor e uma cabana. Não tem dinheiro para fazer a feira, não tem dinheiro para pagar a escola dos meninos. O amor vai para onde, Socorro? O amor e uma cabana. Eu acho importante só resgatar um pouco do que Mônica estava falando. Nós identificamos no consultório, na terapia de casal, a diferença entre um casal em crise e um casal em conflito. O casal em conflito, ele chega dizendo assim, olha, nós estamos com um problema e nós estamos aqui porque a gente quer resolver. O casal em crise, ele já chega dizendo, olha, nós estamos cansados, a gente não aguenta mais e a gente veio aqui assim para resolver. Ou vai ou racha. Você sente que ali ele já chegou no limite, não é? Até porque, muitas vezes, o que hoje, a questão da terapia antes do casamento é bastante positivo, porque ali nós vamos fazendo, não é? Fazendo alianças, contratos, combinações que são muito importantes na vida dos. E muitas vezes um dos pontos que impactam na vida financeira é exatamente a ausência desses contratos, dessas combinações, porque existe um grande mito de falar sobre dinheiro. Nós não falamos sobre a questão financeira. Muitas vezes nós não sabemos como é a real situação financeira do nosso cônjuge. Não sabe quanto ganha. A gente não fala de dinheiro. A gente compra as coisas e esconde, que é para o outro não achar que eu estou gastando muito. Então, existe esse mito do dinheiro, não é? E isso, de fato, traz um grande impacto. Eu me lembro muito bem que há uns anos atrás eu atendia um casal e eles, não é, aparentemente tinham uma condição financeira muito boa. E, assim, o que a mulher sonhava, idealizava, viagens, joias, e tudo isso o companheiro concedia, proporcionava, e um belo dia ela descobriu que ele, para isso, ele estava absolutamente endividado, com muitos empréstimos, ou seja, eles não viviam de acordo com a realidade. Ele fantasiava, ele mostrava, né, oferecia a ela um mundo fantasioso e ela também se beneficiava daquele mundo e não buscava um dado de realidade. Porque dinheiro é ainda um grande tabu na vida dos. Né? Não é algo que é falado claramente. Então, impacta diretamente na vida dos, não é? Se existem duas formas de inteligência que a nossa cultura precisa desenvolver melhor, é a emocional e a financeira. Nós não aprendemos na escola como nos relacionarmos e nós não aprendemos na escola como utilizar o dinheiro. Hoje você já vê nas escolas essa preocupação através das feirinhas, né? A criança leva o brigadeiro, aí vai vender o brigadeiro, por quanto vende, quanto lucra.
Por quê? Porque o prejuízo é tão grande de você não saber lidar com dinheiro, sobretudo nos tempos de hoje, que tem muitos estímulos, né? O cartão de crédito fácil. Sobretudo que hoje você tem acesso a determinadas regalias que nas gerações passadas nem era pensada. Chama-se a cultura do bom gosto. Hoje nós temos a cultura do bom gosto. Todos têm acesso a viagens, vinhos, bons pratos. Todos querem, mas nem todos podem. E esses querer nem sempre é poder. É importante a gente frisar. E no relacionamento, quando você se vê com algumas frustrações, acho que é mais ou menos isso, né, Socorro? De expectativas que você criou acerca do estilo de vida que você vai viver e você não consegue viver aquele estilo de vida, aí começam os atritos, os conflitos que podem levar a grandes crises. E na verdade, parece que a gente não conversa, a gente não tem uma cultura de conversar, né, de estudar, pesquisar, aprender sobre temáticas que são fundamentais no casamento. Finanças, sexo, maternidade, são questões que vão permear o casamento como um todo e a gente não quer nem aprender, nem conversar, nem se desenvolver nesses temas, né? Nem planejar. Não é? Porque isso faz parte de um planejamento para ter um filho, não é? Para fazer uma viagem, para comprar um imóvel. Então, isso demanda planejamento, combinação, não é? O que é meu, o que é seu, o que é nosso. Mas como essa comunicação ela vai ficando difícil, ela reflete também nesses aspectos e eles, de fato, ou agora ou um pouquinho mais na frente, vai respingar na vida dois. Na verdade, isso é resistência dos casais, é medo, é resistência, é medo ou é falta de consciência, na sua opinião, Socorro? Eu acho que tem um pouquinho de cada coisa. Eu acho que quando a gente fala do financeiro, nós temos, não é, esse mito. Eu não quero que minha companheira ou que meu companheiro saiba quanto eu ganho. Isso é eu não quero que ele saiba como é que eu gasto o meu dinheiro, né? E aí vem a questão da quem hoje banca a casa. Não é? Existia anteriormente, os papéis eram bem definidos. O homem era o provedor e a mulher era a pessoa que tomava conta da casa, dos filhos. Não é? Hoje, inclusive, já existe, né, as novas configurações familiares. A família hoje não é mais um homem e uma mulher. A família hoje, né, existe um conceito bastante aberto nas relações homoafetivas e que, de fato, são famílias caracterizadas e assim reconhecidas também. Não é? E como ser humano, todos nós somos seres humanos e temos problemas que são semelhantes. Né? Não são iguais. Cada casa é um caso. Mas nós temos problemas semelhantes, independente da orientação sexual. Sim. Né? Um casal, um relacionamento conjugal de 2 homens ou de 2 mulheres, né? Ou de um homem ou uma mulher, não importa a orientação sexual, cada casa é um caso. E também tem seus conflitos, não é? Sempre. Porque o conflito faz parte, o conflito é inerente. Agora, eu acho interessante que uma das histórias de relacionamento conjugal, dos contos de fadas, dos livros, que eu sempre prescrevo aos casais que eu acompanho, é o Pequeno Príncipe. Né? Com a história da Rosa. Quando ele toma conta da Rosa, faz a redoma para a Rosa, mas a Rosa é tranqueira. A Rosa reclama da redoma, a Rosa reclama do vento, a Rosa reclama do sol. Aí um dia o Pequeno Príncipe enche o saco. Você vai embora daqui. Aí sai do pequeno planeta e sai de planeta em planeta conhecendo outras vivências. E aí ele vê que em cada planeta há vivências que têm suas próprias dificuldades. Até que quem é que vai ensinar o Pequeno Príncipe sobre o amor? A raposa. Imagina de dizer que amar significa criar laços. Que só se ama bem a quem cativa. Eu sei que num determinado momento aí da história, já no final, ele resolve voltar para casa.
porque ele viu que a rosa dele, como tem no livro, a minha rosa, embora tenham milhões de rosas iguais, a minha é diferente. Eu acho tão linda essa história. É uma história que eu sempre releio. Ele cativou, né? A gente pegou um período onde o casamento era visto de forma... Era bem ameaçado, né? Assim, o número de divórcios muito altos, a rotatividade muito alta também. Hoje as estatísticas já mostram um pouquinho diferente. Muita gente casando mais velho, né? Depois de fazer universidade, se consolidar profissionalmente, viver vários relacionamentos que não conseguiram sobreviver pelas imaturidades, pelas divergências. E aí o casamento começa a acontecer ali numa fase mais madura. E nessa fase mais madura, inclusive, o número de divórcios ele cai porque você entende que naquela relação eu vou cativar, eu vou cuidar. E que se for andar de país em país, eu vou achar também diversas dificuldades, né? Dificuldades similares, né? Ou dificuldades maiores, mas que não tem como viver esse felizes para sempre sem administrar as dificuldades, né? E criando laços. É né? impossível ser feliz sozinho? Não, eu acho que tem algumas pessoas que vivem bem sozinhos. Mas os estudos mostram, não é, que o viver a dois ele é constituinte e é muito importante em vários sentidos, não é? Nas questões, inclusive, da saúde, longevidade. Na longevidade, da qualidade de vida. Os estudos mostram que ter um bom relacionamento, não é só ter um relacionamento, Sim. mas eu ter um bom relacionamento, eu me sinto mais segura, mais protegida. Eu sei que eu posso confiar, então eu me sinto mais segura para dar novos passos. A qualidade de vida, a saúde, um cuida do outro. Isso tudo é importante. E o contrário, as relações que hoje são consideradas tóxicas, né? Elas fazem o contrário. Elas geram estresse, doenças, somatizações, não é? Perdas financeiras, perdas de oportunidades, porque mexe, como você falou, Mônica, com o emocional. Então, as relações estáveis e boas, elas existia inclusive um mito, né? Hoje, não sei se ainda se fala, mas que usavam-se um termo de quando você casava com uma pessoa, eu vou dar o nome. O homem dava o nome à mulher. Então, isso caracterizava a proteção, não é? E hoje a gente sabe que esse nome é uma via de mão dupla, não é? Porque um protege o outro. O homem também se sente muito protegido diante de um bom companheiro ou de uma boa companheira. Mas a gente sabe que viver a dois e hoje já existem várias configurações. Muitas pessoas são casadas, vivem juntos, mas não querem morar no mesmo teto. Principalmente quando é uma segunda relação ou terceira, e vivem muito bem, separados, cada um no seu espaço. Outras têm, não é, essa opção de viver só, não significa que ele quer viver isolado. Agora, a vivência a dois, naturalmente, ela é gratificante. Mas quando tem empatia, quando tem, não é? Inclusive, isso caracteriza-se como uma projeção. Freud já dizia que para o autoconhecimento, para o crescimento nosso, eu precisava olhar para dentro, não é? Hoje, a psicologia também retrata como que a gente cresce a partir do outro. É o que a gente chama de outropercepção. A percepção que vem do outro me faz crescer, porque eu cresço com o outro, não é? Quando existe amorosidade, eu sou aberta à crítica do outro, ao comentário, a uma correção do outro, e isso é importante. Quando você fala isso, Socorro, me lembra assim que também a gente, né, na nossa faixa etária, a gente foi criada assim, acreditando em Fábio Júnior, quando ele cantava ali, carne e unha, alma gêmea, bate coração.
as metades da laranja, 2 amantes, 2 irmãos, que nós éramos almas gêmeas, gêmeo, igual, né? A gente fala da alma gêmea, são almas iguais. E a gente não vê isso dentro das relações, porque as relações, elas são diferentes. E essas diferenças, elas são bacanas se a gente conseguir aceitar isso, porque elas podem se complementar, né? Existe, assim, a complementariedade dos casais. Eu imagino um casamento onde ele seja feliz, um casamento onde ele tenha parceria. A parceria, os interesses compartilhados, a busca coletiva, assim, pela felicidade, mas entendendo que somos 2 pessoas diferentes. E essas diferenças, elas podem ser, a gente às vezes fica batalhando contra, né? Então, assim, um acorda mais tarde, o outro dorme mais cedo. Isso pode ser uma diferença que a gente vai se complementando. Na minha casa, eu acordo às 5 da manhã, dou conta da rotina matinal, mas eu durmo de 9 da noite, Isaac dá conta da rotina noturna. Então, são diferenças que, quando a gente começa a entender, a gente deixa de brigar com o outro. Assim, acorda de 6, bora comigo, leva o menino para a escola. Não, essa não é a tua hora, essa é a minha hora. A tua hora vem depois, né? Eu não gosto de cozinhar, Isaac cozinha, eu gosto de arrumar, eu faço arrumação. Então, a gente vai percebendo as diferenças um do outro e a gente vai se encaixando, porque 2 peças iguais não vão completar um quebra-cabeça. São pecinhas diferentes, né? Os filhos, quando chegam com suas diferenças também. Então, esse mito, assim, da alma gêmea que a gente busca tanto, e às vezes a gente vê casais chegando no consultório, não entendendo o outro, mas querendo, assim, moldar o outro na sua própria forma. Até porque um dos grandes desafios, aliás, de qualquer relacionamento, mas principalmente do relacionamento conjugal ou familiar, é aceitar o outro como ele é. Naturalmente, com a convivência, né, nós vamos fazendo alguns acertos, mas eu não posso mudar o outro, né? A aceitação se passa por aí. E essa coisa da metade, não é? Existe um poema do Flávio Gicovati que fala sobre essa coisa do encontro de 2 inteiros. Porque se a gente fala da metade da laranja, da metade da minha maçã, eu já estou entrando no relacionamento quebrado, metade. Verdade. E são exatamente 2 inteiros que se unem, e aí vem aquela lei que diz que os inteiros, 2 inteiros, né, a soma de 2 inteiros é maior do que a soma das partes. Então, esse é um relacionamento efetivo onde eu considero as diferenças, não é? Mas entendendo que eu preciso estar bem e inteiro no relacionamento, porque isso também passa por aquela questão de que o outro vai me fazer feliz. Eu não sou parte, eu sou passiva na minha felicidade. Isso não é verdade. Eu preciso ter uma atuação ativa na minha felicidade, na felicidade do outro e na nossa. Não é? Mas cada um fazendo a sua parte é que vai trazer essa proposta que vocês aqui tanto falam da questão da felicidade, que é possível, não é? São muitas expectativas no São Socorro. Muitas. No casamento. E aí tem uma coisa também que eu acho muito interessante, você estava falando das diferenças, Thaís, é assim, eu costumo dizer que existe o casal água e óleo. Casal água e óleo é aquele que são tão diferentes que eles se misturam, mas efetivamente essa mistura ela não acontece. Continua a água e o óleo, não é? Existe o casal café com leite. Café com leite são 2 bebidas que eu particularmente adoro, mas são bem diferentes. O leite é doce, é suave, o café é forte, não é? Mas quando a gente mistura, ele dá uma mistura deliciosa. Eu acho que o nosso grande desafio é esse, é como unir as diferenças para fortalecer a relação. Mas se a gente não cuidar e não considerar essas diferenças na relação do café com leite, a gente vai virar água e óleo. Perfeito, Socorro, até porque tem relação maravilhosa que potencializa o indivíduo e tem relação que encolhe o indivíduo. É verdade, tem relação que nos proporciona crescimento. Isso. Relação água e óleo, seguindo aí essa metáfora que Socorro usou, muito legal. Uma outra fase difícil que eu percebo nas pessoas
nos casais é quando eles têm crianças pequenas, que essas crianças ainda estão tomando muito tempo, né, do casal para cuidados básicos. As crianças precisam de cuidados. E hoje também o movimento das crianças é muito grande, de cursinho, de formação, de não sei o quê, e as demandas da família, e daí chega um momento que os casais cansam. E esse cansaço sobrecai sobre o relacionamento. Né? Foi até interessante uma pessoa conversando comigo, dizendo, meu marido cobrando de mim vida sexual mais ativa. Aí de noite chegou para mim e falou, amor, qual é a sua fantasia? Ela respondeu, dormir 2 dias sem parar. Porque ela não estava conseguindo dormir por conta das demandas das crianças. Então, enquanto a expectativa dele era expectativa sexual, né, pensando em fantasias sexuais, ela não estava nem aí. A máquina estava desligada, a máquina sexual. Estava completamente desativada. Por quê? Porque sobretudo o universo feminino e masculino, tem motivações sexuais diferentes. Isso é uma temática para um próximo podcast. Não é verdade? A gente falar dessa questão da sexualidade. Mas então, tem que botar lenha nessa fogueira. Casal não funciona sem sexo, não vira amigo, mas né? tem até uma música que Bethânia canta que diz assim, então tá combinado, é quase nada, é tudo somente sexo e amizade. Então ela fala da importância do sexo e amizade, e que de fato são 2 combustíveis que são muito enriquecedores. Porque amizade é laço, amizade é proteção, amizade é muito bom. Você sentir que o outro ou que a outra está do seu lado. É mais ou menos isso que você até faz como voto, na alegria e na tristeza, na doença e na riqueza. E que você percebe que para algumas pessoas, eu não vou dizer mulheres, mas as mulheres são mais numerosas nesse lugar, mas para algumas pessoas, para existir uma boa relação sexual, tem que ter essa amizade prévia. Tem que ter o carinho, tem que ter o cuidado, né? Tem que ter a segurança, o agrado. Não é simplesmente o ato sexual. O ato sexual finaliza ali, né? Eu diria Nós pessoas. passamos a nossa vida inteira menstruando. Ou seja, é TPM todo mês. Com exceção do período de gravidez. Aí o período de gravidez... Que os hormônios são outros, né? Já são outros e complicados. Aí quando você completa 50 anos, vem a tal da menopausa. Que já vem outra ebulição hormonal. Então, é muita ebulição hormonal. Então, as nossas expectativas, a nossa motivação é completamente diferente, a feminina das motivações masculinas. Portanto, em algum momento, isso choca. Né? Tem digamos assim, uma contramãozinha. E é possível situar isso bem, Socorro, no seu universo de conhecimento com casais? A verdade é que a chegada de filhos, ele mexe com toda a dinâmica da vida do casal, não é? Em vários aspectos. Por isso que precisa, não é, do que a gente está aqui falando, né? Da comunicação, do planejamento, da divisão de papéis. Porque quando a gente fala da questão da sexualidade, que é essencial na vida conjugal, não é? A sexualidade faz parte da vida conjugal, faz parte ativamente. Mas existe também assim a forma como cada um entende. Historicamente, a mulher ela sempre foi mais passiva. Isso vem da história, não é? Tá mudando, viu, Socorro? Pois a mulherada tá moderna. Então, mas historicamente era assim. O homem, não é? O sexo, ele era basicamente voltado para a procriação. Prazeres, o homem tinha fora de casa, mas em casa a relação era muito voltada para procriar. Então, essa mudança, ela faz parte de um contexto disso que nós estamos falando. São aspectos novos que impactam na vida conjugal e que nós precisamos considerá-las,
não é? Essa questão da sexualidade, não é? O que é a sexualidade, o que é a vida sexual na vida de casal. Não está relacionado só à transa em si, só ao sexo em si. Eu costumo dizer muitas vezes aos casais que, às vezes, eles precisam levar, assim, uma semana para transar na sexta-feira. Mas aí, na segunda, começa com bom dia, com um abraço, com um beijo, com um olhar, com uma mensagem mais caliente, com uma ligação durante o dia, uma passada de mão. E aí, se a gente construiu isso, não é? Na sexta-feira, naturalmente, nós vamos ter um grande encontro. Por quê? Porque houve uma preparação. Mas uma das grandes queixas hoje é que muitas vezes o casal passa o dia sem ter uma comunicação, sem conversar, se tratando objetivamente, e aí, quando chega na hora da transa, o homem quer que a mulher esteja pronta. E a mulher, nesse sentido, ela reage diferente, não é? Bem diferente do homem. Então, a sexualidade também ela é construída e ela é desenvolvida. E hoje a mulher, como você bem disse, Thaís, já se sente, não é, nesse papel de tomar iniciativa, de também, não é, ter um papel ativo na vida sexual, que isso é absolutamente saudável. Do mesmo jeito que se fala de planejamento financeiro, tem uma linha aí de psicólogos comportamentais que eles aprovam a ideia de planejar a vida sexual. Do tipo assim, vamos ter relacionamento sexual 2 vezes por semana, na quarta e no domingo. O que é que vocês acham sobre isso? Eu acho que se é um acordo do casal, pode funcionar, né? Como o Socorro colocou, assim, vamos se preparar para aquele dia, vamos que aquele dia seja um dia especial para a gente, né? Naquele dia a gente vai deixar os meninos com alguém e a gente vai promover uma saída nossa, né? Que a gente vai conversar, bater um papo, deixar a rotina, as obrigações de lado e a gente vai se tocar e a gente vai construir aquele momento, né? Acho que nesse sentido valeria a pena robotizar. Não, porque né? eles dizem que como hoje nós vivemos no movimento, que falamos no início aqui do podcast, de muita informação, de muita demanda, né, de muitos compromissos, acaba que a vida sexual fica em segundo plano. E quando você pergunta qual é a sua fantasia, o outro diz é dormir. Né, porque não prioriza. Então, Thaís é a favor, você, Socorro, é a favor de planejamento sexual? Eu acho que quando se trata de relacionamento, nós podemos criar combinações, mas desde que não sejam regras rígidas. Porque eu posso ter vontade de namorar na segunda-feira. E pode surgir um clima, nós podemos ali ter um clima e que surja ali uma vontade, não é, de transar na segunda-feira. E por que não? Eu acho que nós precisamos ter as combinações. É isso que Thaís falou. Então, vai ter um dia na semana em que é um dia nosso, em que nós vamos sair. Não é? O casal vai sair, vai a um motel, vai a um restaurante, vai ao cinema. É um dia deles. Isso eu acho muito louvável, muito importante. Mas eu não concordo assim com essa rigidez do segunda, quarta e sexta, ou terça e quinta, porque eu acho que flexibilidade nos relacionamentos é muito importante. E essa construção desse momento é tão importante que você vê que os casais utilizam como uma estratégia para acender a chama e manter a chama da relação as viagens. Sim. Porque eu viajo, eu deixo as obrigações, eu deixo a rotina, eu deixo, né, as preocupações. E aí eu começo a me conectar com aquela pessoa e ali eu vou criando um espaço, inclusive, para a proximidade entre as pessoas, para desenvolver um espaço sexual que seja mais nutrido ali naquele lugar, né? Porque eu deixei as obrigações de lado. Que, inclusive, são estratégias de socorro que a gente vê que os casais utilizam, às vezes, antes de chegar na terapia. Eu já percebo que está ruim, eu já percebo que a gente não está conseguindo desenvolver uma parceria, uma conexão, está distante, a comunicação está falha, vamos viajar, né? A terapia de casal é muito pouco falada. Hoje a gente vê muitos psicólogos colocando a cara na rede para falar sobre psicologia, sobre terapia individual, né? Sobre regulação emocional, sobre
autoconhecimento, felicidade, mas quando a gente fala do casal, ainda é um espaço que tem muito tabu. Parece uma humilhação você chegar no consultório de psicologia e dizer assim, o meu amor não foi suficiente, eu estou passando por um perrengue. Existe um mito, não é? Eu costumo dizer assim, que muitas vezes o casal, quando chega no nosso consultório, na terapia de casal, eles já são assim, soldados cansados de guerra. E muitas vezes já chega numa situação de desgaste tão grande, tão grande, tão grande, que é difícil reconstruir esses laços, não é? E tem esse sentimento mesmo. Parece que nós não somos capazes de lidar com a nossa relação e a gente precisa de uma terceira pessoa, não é? Não consideram a importância que um momento desse tem, porque eu costumo dizer assim, muitas vezes o casal, quando chega ao consultório em crise, eles trazem ali uma fotografia. E aquela é uma fotografia feia do casal. É uma fotografia da crise, do momento doloroso e difícil e sofrido que eles estão vivendo. O nosso grande desafio é mostrar, é resgatar a história, o orgulho de pertencimento, o orgulho do casal. E eu costumo dizer para eles assim, a gente precisa considerar que a história de vocês não é essa fotografia. Se a gente for fazer uma analogia, a gente pode pensar que é um filme, porque no filme tem várias cenas, não uma só. Então, vocês são muito mais do que essa cena de crise, de agressões, de dificuldades. Tem outras cenas. E aí entra o processo terapêutico, né? O vínculo terapêutico de você resgatar a história, o orgulho, ouvir a história do casal, ouvir como é que eles construíram a história deles, como é que eles se conheceram, como é que se apaixonaram, o que é que eles viveram. E o casal vai vendo que eles têm uma história muito maior do que aquele momento de crise que a fotografia ali se apresenta. Essa é a riqueza da terapia do casal, né? A terapia do casal proporciona o encontro, uma possibilidade de resgate da comunicação, não é? Do respeito, dos laços, dos contratos, das combinações, da maturidade conjugal, que muitas vezes o casal vive ali rotineiramente, mas não tem a inteligência conjugal, não tem uma maturidade que prepare os dois para enfrentar, não é, esse contexto desafiante que é viver a dois. Então, muitas vezes, vamos fazer uma viagem. Então, viaja, passa uma semana em lua de mel, só que quando volta, a situação está a mesma. Né? Tem um ditado que diz assim, o cachorro para onde vai leva as pulgas. Então, a gente precisa tirar as pulgas. Meu pai costuma dizer, né? Mudou o cenário, mas os personagens são os mesmos. Os mesmos, né? Então, a vida dois é assim. Muitas vezes a gente não quer enfrentar as dificuldades, e aí, naturalmente, a gente foge delas, fazendo uma viagem, dando um presente, fazendo não é, algo que surpreenda, mas que não surte o efeito efetivo que um processo de resgate tem. E, às vezes, a terapia de casal não termina em resgate. A terapia de casal termina na decisão de um divórcio, porque ali não tem mais como você acender aquela fogueira que chegou apagada. Ela não chegou com a chamazinha que você vai dar uma lenha, vai botar muito ali, vai cuidar, vai nutrir, ela vai reacender. Ela chega completamente apagada. É verdade, Thaís. Muitas vezes a fogueira apaga e não tem como reacendê-la. Mas a terapia de casal, de fato, ela não tem o sentido de unir, mas ela tem o sentido de proporcionar uma decisão segura, uma comunicação, uma tentativa. E mesmo se o casal decide se separar, eles vão fazer isso de uma forma respeitosa, de uma forma consciente, não é uma forma precipitada, não é impulsiva. Eles vão tentar, eles vão falar, eles vão argumentar. E muitas vezes, nessa trajetória, eles de fato decidem que é melhor seguirem caminhos
separados, mas que façam isso de uma forma respeitosa, cuidadosa, pensada, discutida e não uma ação precipitada. Como normalmente é quando não há uma mediadora. Porque, Exatamente. na realidade, o papel da terapeuta, além de acolher, além de apontar caminhos, né, através das nossas teorias, caminhos que sejam mais sólidos, ela também funciona como um espelho. Mas aí vem a nossa parte 2. O Felizmente sempre se preocupa com soluções. Então, nós falamos de muitas dificuldades. Mas a gente trouxe um monte de solução aqui. Colocamos algumas soluções já. Diálogo, sexo, terapia. Nós queremos enfatizar agora as soluções para que os relacionamentos conjugais sejam mais cheios de fervor, né? Para colocar realmente fogo na fogueira. lenha na fogueira. Né? Que os casais possam resgatar, equilibrar. Eu sempre digo assim, que um casal precisa olhar juntos na mesma direção. Tem alguns casais com quem eu convivo que eles têm características bem interessantes. Tem dificuldades, conflitos, Socorro, como você disse, que todo casal tem, e de fato tem. Mas o que eu percebo que une é que eles têm objetivos comuns. E é aquele objetivo que a gente sempre fala, quem tem um forte porquê resiste a qualquer como, funciona também para uma dupla. Esse projeto inclui várias situações, né, várias condições, mas assim, é muito importante esse olhar na mesma direção. Porque quando você começa a perceber que os casais estão olhando em direções opostas, tem hora que eles se desencontram e não conseguem nunca mais olhar para a mesma direção. Então, nós queremos trazer aqui algumas boas soluções. Socorro, quais são os caminhos melhores para que os casais possam reacender a chama e colocar a lenha na fogueira? Oferece aí umas sugestões bem apimentadas. Eu acho que o primeiro ponto é entender que essa lenha ela é permanente. Ela precisa, de fato, ser colocada na relação constantemente, diariamente, não é? A toda hora, a todo instante. Nós precisamos estar atentos à nossa relação em tempo integral, porque nós nos perdemos com muita facilidade. Nós nos distanciamos com muita facilidade. E quando a gente se dá conta, às vezes a distância já é tão grande que eu não consigo, não é, alcançar o outro. E muitas vezes o outro já foi embora, já abandonou a casa. E é difícil trazê-lo de volta, não é? Porque nós somos o tempo todo provocados por muitos estímulos. Trabalho, filhos, finanças, o cotidiano, o dia a dia, vida social, lazer. Isso tudo são fontes ou de aproximação ou de distanciamento. Então, essa linha, esse viés, ele é constante, ele é assim sutil. É na sutileza, na delicadeza, na atenção, no cuidado, que nós, muitas vezes hoje, dentro desse conceito mais moderno, nós podemos confundir com a submissão. Não é nada disso. Mas é uma parceria, é um cuidado, é uma atenção, é o olhar na mesma direção. Eu acho que um casal que sonha juntos, que tem projetos juntos, isso é essencial nessa construção. Se a gente não tiver essa comunicação, cada um passa a viver a sua vida. É muito comum, não é, os casais não conhecerem nada do trabalho do outro. Nunca fui no trabalho do outro, eu não sei o que é que acontece no trabalho do outro, não é? E aí eu chego em casa, eu não quero falar, porque eu já passei o dia todo falando de problema, eu não vou mais em casa. Então, a gente não vive o mundo real, um não vive a história do outro. Eu me lembro que, num determinado tempo, atendendo um casal, a mulher descrevia, não é, uma fantasia sexual, que ela tinha muita vontade de realizar aquela fantasia. E o marido, ouvindo, disse, mas por que você não me disse antes? Isso era a coisa que eu mais tinha vontade de fazer na vida, mas eu não pensei nunca que você toparia.
Então, isso é um exemplo claro de que muitas vezes nós não somos claros com o outro, né? E essa comunicação, essa chama, ela se dá em todas essas coisas, não é? Eu acho que essa coisa do cuidado, da comunicação, da troca, da informação, isso tudo são coisas que fazem parte do dia a dia e que está permeado pela questão da sexualidade, porque a sexualidade é tudo isso. Ela está permeando tudo isso, não é? Um casal que sai junto, que se olha, que pega na mão, que está ligado no outro, que quer a intenção, a felicidade do outro, porque quanto mais eu me preocupo com o bem-estar do outro, com a melhoria do outro, isso é um exemplo de amorosidade. E o outro, naturalmente, vai reconhecer e vai me dar de volta. Então, essa troca, ela é essencial para que a gente consiga manter essa relação, não é, estabelecida. Eu penso que uma característica também importantíssima para um relacionamento dar certo é você desenvolver o bom humor. Porque o humor, ele salva, como dizia Paulo Gustavo. O humor salva. E há muitas queixas de cônjuges no que diz respeito à chatice de um ou de outro. Quando você convive com uma pessoa que está sempre mal-humorada, está sempre ranzinza, está sempre achando que tudo não vai dar certo, isso vai desgastando. O bom humor inclui sorriso, inclui piada, inclui a capacidade de você viver os desafios com mais leveza. Eu acho que o bom humor nos relacionamentos precisa ser cultivado. E as pessoas vão vivendo experiências desafiadoras e, naturalmente, pode perceber, elas vão ficando rançosas. A vida vai deixando você rançosa. Né? Amargurando. Você fica amarga. Isso é uma característica que é muito... Porque a criança, geralmente, quando você vê uma criança amarga, é porque a vida dela é uma tragédia. Que vai gerar um adulto provavelmente muito doente. Porque a maioria das crianças, quando elas são acolhidas e elas têm um apego, que é um afeto necessário à infância, a criança é leve, a criança brinca. A criança briga com um amiguinho na praça, com 2 minutos está brincando de novo. Não fica ali guardando mágoa. Então, o bom humor, a alegria, salva. Do mesmo jeito que salva individualmente, pode salvar os casamentos. É uma sugestão que eu gostaria de fazer com que os casais pensem. Quanto de dose de humor vocês estão levando para os seus relacionamentos? Porque uma relação não é boa, uma boa relação, ela é leve. Ela não é pesada, não é? Ela é leve, ela é alegre. E, naturalmente, os filhos, eles são consequência da construção. Porque o casal é quem dita a conduta da família, é quem dita o clima. Então, os filhos, eles são frutos do clima que é estabelecido pelos pais. Sim. Eu gosto muito daquele livro, As 5 Linguagens do Amor, né? Sim. Eu acho que ele dá uma boa direção para o que fazer para nutrir uma boa relação, né? Ele fala de 5 linguagens, que é tempo de qualidade, atos de serviço, palavras de afirmação, presentes, e qual é o quinto? Toque. Né? Toque físico. Então, ele vai, nesse livro, o autor ele vai descrevendo cada uma dessas linguagens, falando que, às vezes, no relacionamento, um está falando português, outro está falando francês, né? Sim. E aí, dentro de quê? Dessas 5 linguagens. O amor se apresenta nessas 5 linguagens, porque, às vezes, a gente gostaria, na nossa expectativa, que alguém me desse um presente caríssimo, né? Olha, o dia dos namorados está chegando, eu quero ganhar um anel, eu quero ganhar um presentão, e aquela pessoa está ali no ato de serviço, aquela pessoa está ali no apoio, na palavra de afirmação, porque a linguagem de amor dela é diferente da sua, né? Então, a gente precisa reconhecer a nossa, a gente precisa reconhecer a do nosso parceiro também, porque, às vezes, tudo que eles estão fazendo de muito esforço, a gente está dizendo assim, não, mas eu não queria isso, né?
E aí a gente pode também ter a oportunidade de direcionar um pouco. Se eu sei que fulana gosta disso, né? Essa é a linguagem de amor dela, para mim nem é tão importante, mas para ela é importante. Então eu posso investir um tempo, um cuidado, uma atenção. Porque para isso exige o importar, né? Importação, trazer de fora para dentro. Realmente viver entendendo que o relacionamento ele precisa ser precioso na minha vida. Eu preciso de tempo para esse relacionamento, eu preciso construir espaços, eu preciso observar, me importar. E às vezes nesse mundo, como você disse, socorro de muita abundância, tem tantos distratores que quando eu vejo eu estou perdido do meu parceiro, da minha parceira, da minha relação, e eu fico arrumando desculpas, justificativas, apontando culpa, quando na verdade a gente perdeu o propósito de estar juntos, cada um foi caminhando para um lado diferente, né? E dentro dessa linguagem tem um ponto muito importante que é tempo de qualidade. Hoje nós não temos quantidade de tempo. Todos nós vivemos uma vida, não é, muito corrida. Então nós precisamos ter qualidade nas relações que nós estabelecemos. Então, para que eu possa conhecer o outro, para que eu possa conhecer a linguagem do meu parceiro, eu preciso olhar, eu preciso acompanhar, eu preciso estar atenta ao outro. E muitas vezes nós não nos damos esse tempo de estar atenta ao outro, porque o outro ele nos dá os sinais, como eu também dou. Então, o casal que tem essa sintonia, fica fácil de identificar quando um está bem, quando o outro não está. Né? Mas quando não existe, fica difícil mesmo. E aí entra a queixa, a mágoa, a distância, o ressentimento. E aí, como a gente não fala disso, isso vai virando uma bola de neve. E aí a gente só vai incorporando coisas e vamos nos distanciando cada vez mais. Perfeito. Ótimo. A minha opinião como terapeuta acerca de fazer com que os relacionamentos conjugais se tornem mais fortes, mais vibrantes, né? É sempre você olhar o outro de uma forma, você falou de empatia, de uma forma que você aceite no outro aquilo que ele tem que é dele, tá? E que ajuste aquilo que em você talvez impacte negativamente no outro. Ou seja, são os ajustes que nós fazemos durante toda a vida. Porque Socorro falou uma coisa bem interessante sobre a caminhada que nós temos como pessoas. É uma caminhada que sempre nós vamos ter que enfrentar dificuldades, desafios. Porque a vida é um grande aprendizado. Eu sempre gosto de usar aquela metáfora do porco-espinho. Eu acho que eu já usei aqui umas 3 vezes. Sim. E o porco-espinho, quando ele está, né, aquela manada em temperaturas muito baixas, tipo no Polo Norte, a única estratégia de vida deles é se juntarem, ajustarem os espinhos e passarem a invernada, que a gente pode comparar com os nossos desafios. As crises. Passarem as invernadas juntos, porque do contrário eles vão morrer de frio. Eu acho essa metáfora fantástica, porque serve muito para a gente ajustar espinhos, morrer de frio. E quando a gente ajusta, sem furar, não é impressionante? Se apertar demais, eu vou matar, né? Isso, mas se você ajusta sem espetar, a invernada vai passar e quando chegar o verão, você vai poder usufruir, né, da melhor forma possível. É essa minha... A gente usou a metáfora da fogueira, né? Botar lenha nessa fogueira. Acho que se a gente morasse numa região fria, onde se acende a lareira, ia ficar bem claro, né? Mas acho que a gente pode usar também a metáfora do jardim. Eu preciso aguar essa relação, né? Eu preciso cuidar, mas eu também preciso entender que assim como um jardim, naturalmente passa ali pelas estações, né? Existe o tempo de florescer, as primaveras, existem os outonos, existem os invernos, né? Existem os verões também e a planta, ela vai vivendo esse movimento. Porque por mais que você ague todos os dias, que você cuide, que você pode, mediante a estação ela cai. Né? Ela vai murchando, ela vai, né, se desfazendo e depois ela vai nascendo de novo.
Então, eu acredito que as relações elas podem ser feitas e refeitas. É um organismo vivo, um relacionamento amoroso não é uma coisa estática e nem pode ser, né? A gente às vezes escuta as pessoas falando, mas no começo era tanto amor, mas no começo era tanta paixão. Sim, inclusive a paixão do começo aciona o circuito da ansiedade, libera cortisol, libera adrenalina, que se a gente viver nesse lugar, a gente vai morrer. Eu preciso passar por esse lugar, mas naturalmente ele vai dando lugar a outras fases, até outras substâncias, né? A ocitocina, né? A paixão dá lugar ao amor, e na relação a gente pode ir construindo esse lugar, né? Mas acho também que a gente pode deixar como sugestão para um próximo podcast que tem relações que não dá para a gente viver, que a gente precisa realmente, tem certas plantas que a gente precisa podar e falar assim, aqui não nutre mais, são as relações tóxicas, as relações abusivas, acho que também não cabe aqui a gente estender, mas que dá margem para um outro porque possa ser que o que a gente esteja propondo de colocar lenha, né, de nutrir, de cultivar, de criar estratégias para reacender essa fogueira, sejam fogueiras que precisem realmente findar e que se começar outras histórias com outras... Mas o amor está no ar, outros lugares. Eu acho muito importante... Mas nem todo amor vale. Acho muito importante isso que Thaís traz, porque nós precisamos entender que nos relacionamentos nós vivemos várias estações, não é? Nós não vivemos só de amor. Vem as perdas, vem as dificuldades, vem as dores, vem as incertezas, e nós precisamos nos fortalecer como o casal Café com Leite, para que nós possamos extrair o que cada um tem de bom e nos unir para viver isso, não é? Muitas vezes é muito comum um casal de 20 anos de casamento, de 30 anos de casamento, e principalmente, não é, a mulher trazer essa queixa. Socorro, mas eu queria tanto ter de volta aquele frio na barriga, aquela ansiedade, aquele movimento que nós vivíamos no início da relação e não chega mais. E aí o grande desafio é esse, é exatamente a gente mostrar que esse frio ele se transforma, não é? Esse fogo da fogueira, ele também se transforma, ele passa a nos aquecer de outras formas, não necessariamente com aquela chama ascendente, não significa que não está nos aquecendo, não é? Nós vamos aprendendo e incluindo na relação novas formas de reconhecimento, de maturidade, dessa vivência, sim, dessa chama, né? E o diferente não necessariamente é ruim, né? O diferente pode ser muito bom. Pode ser muito bom, com certeza. É isto, meninas. É isto, maravilhoso. Construímos um episódio muito legal. O Café com Leite vai ficar no meu portfólio, tá? E assim, eu acho que é importante deixar uma reflexão de que, assim, novas oportunidades não estão associadas a novos caminhos, e sim ao novo olhar. Então, nós não precisamos mudar a relação, mudar a família, né? Mudar nosso parceiro para que a gente possa encontrar novas oportunidades, novas aprendizagens. Isso pode ser feito a partir de um novo olhar. A mudança ela é constante, e se a gente conseguir manter esse novo olhar, nós vamos ter sempre novos cenários na nossa vida conjugal. Perfeito. Esse é um desafio. Perfeito. Vamos lá encerrar? Vamos lá encerrar. Então, obrigada, Socorro, por esse momento tão assim, rico. Obrigada, Thaís, mais uma vez, por nesse momento de estarmos aqui compartilhando, mas aprendendo. Hoje eu aprendi algumas regrinhas, algumas teorias que Socorro nos trouxe, que eu vou levar adiante. E eu quero que vocês que assistem o podcast aprendam também e levem adiante, porque a gente aprende muito mais quando a gente compartilha o que a gente aprendeu. E como sempre, eu gosto de terminar com um poema. E o nome desse poema é Tem Gente. Esse é um livro de Alfredo Simonetti, psiquiatra. Inclusive, eu tive a oportunidade dele ter sido meu professor em uma das disciplinas do Sírio-Libanês. Ele é fantástico.
Ele é assim, inclusive você encontra muito material dele excelente no YouTube. E esse livro é O Nó e o Laço. Diz assim, tem gente que ama e tem gente que ama um pouco mais. Tem gente que é homem e tem gente que é mulher. Tem gente que gosta de falar e tem gente que fala um pouco menos. Tem gente ciumenta e tem gente um pouco mais ciumenta. Tem gente que gosta de transar à noite e tem gente que gosta pela manhã. Tem gente que brinca e tem gente que é séria. Tem gente sabida com cara de boba e tem gente boba com cara de sabida. Tem gente segura, tem gente insegura, tem gente que cala, tem gente que grita, tem gente que olha, tem gente que disfarça, tem gente carinhosa, tem gente muquirana, tem gente triste, tem gente alegre, tem gente que goza e tem gente que se enrosca, tem gente que briga e tem gente que vai embora, tem gente que é fiel e tem gente que trai, tem gente culpada e tem gente desencanada, tem gente que tem filhos e tem gente que não tem. Tem gente que gosta de moto, tem gente que gosta de livro, tem gente que dorme abraçada, tem gente que dorme esparramada, tem gente que gosta de ar-condicionado, tem gente friorenta, tem gente de tudo que é jeito. E essa gente tão diferente se apaixona, quer viver junto e se casa. É o nó. E vamos desatando os nós. Vamos para desatando sempre. os nós. Para sempre não, gente. Eu vou deixar uma sugestão. Viver No próximo desatar nós. episódio, a gente falar sobre quando é hora de dar o fora. Porque não é para sempre. Gente, Thaís gosta de agitar. Tem hora que a gente tem que entender que chegou a hora final, né? Mas quem está Encerrar assistindo o a ciclo. gente até o final, encerrar o ciclo, eu gostei muito. Uma vez Socorro me disse isso, Thaís, tem hora que o ciclo precisa ser encerrado. E eu acho que também nas relações a gente precisa entender um pouco essa medida. Mas fica aí a minha sugestão para quem está nos assistindo até agora, se vale a pena a gente trazer essa temática. Olha, tem hora, qual é a hora de dar o fora? Né? Outra temática que eu achei interessante na nossa conversa é falar sobre a questão da saúde financeira. Eu acho que a gente podia Muito deixar bom. esses dois temas aí Isso. como votação. Comentem para que a gente possa construir o próximo episódio pensando em vocês. Um aspecto que eu estou sentindo falta, gente, são os comentários. Teve um Eu- bocado, até postei nos stories. Eu assim, amo os agradecendo. comentários, porque a gente pode entender o que é que vocês querem Sim. ouvir e o que é que vocês pensam sobre o que nós estamos Produzindo, abordando. abordando. Os né? comentários são fundamentais. Perguntas para que a gente possa complementar, né? Isso. Esse espaço ainda é pequenininho. Acho que eu fiquei com um monte de pergunta ainda querendo fazer essa parte de, né, quando é hora de dar o fora. E os pensamentos. E a gente pode trazer perguntas para que a gente complete esse espaço aqui também, né? Sim. Doutora Mônica, um prazer estar com você mais uma vez aqui nesse espaço. Muito obrigada pela sua parceria de sempre, sempre muito rico, muito a parceria massa. Socorro, minha querida, gratidão por ter ficado neste dia aqui com a gente, né? Obrigada por ter contribuído com a gente com reflexões tão ricas. Tem uma frase de Socorro que eu uso muito na minha clínica e todo mundo adora, que é: não se faz bolo sem quebrar ovos. Eu adorei duas. O café com leite e não adianta você levar o cão para viajar cheio de pulga. Amei. Tirar. Socorro, você é uma pessoa que tem um nível de competência diferenciado. Perfeito. Muito obrigada, um prazer estarmos Agradecemos. juntas aqui, não é? Nos fortalecendo nessa temática que é de interesse comum nossa e que nós tenhamos ainda muito o que produzir nela e discutir e conversar sobre ela, porque dá muito pano para manga. Perfeito. Socorro, a gente Não é? tem como lema, assim, na verdade a gente tem 2 lemas aqui no Felizmente, mas um deles é que conhecimento fundamentado é poderoso. Porque nessa temática de relacionamento, emoção, comportamento, todo mundo, né, sabe meter o bedelho e dizer alguma coisa. Mas nós temos muitos anos de experiência. Acho que se somar aqui, a gente tem mais de 100 anos de estudo da psicologia. A gente supera a Rainha Elizabeth. Então, acho que esse conhecimento, assim, fundamentado, estudado, produz, assim, um norte muito enriquecedor para as pessoas. E para lhe ajudar aí. ainda mais Muito bom. nessa soma Olha aí, que bacana. de conhecimento,
A gente achou que o nosso presente não era balinha, não era vinho, mas era assim, mais conhecimento. Muito bacana, sem dúvida nenhuma. Olha aí, Regina Navarro, Amor na Vitrine. Muito bom. Isso. Um olhar sobre as relações amorosas contemporâneas, que Regina aborda isso como ninguém. Usufrua, Muito usufrua. bom. E aí, Muito quando bem, eu disse, muito quando, eu obrigada. disse quando a gente chegou assim, vou dizer a Socorro que deixa esse livro no consultório, porque eu quero ler. Eu adoro. Isso é um Regina, presente né? mal É um intencionado, presente né? mal intencionado. Vamos lá brindar? Muito bom, muito Nós bom. temos um Vamos slogan, O brindar tá? aqui nosso também. segundo lema, né? Muito É bom. que, felizmente, é possível Contemplar o sol. E ser feliz. E ser feliz. Muito bom. Gratidão, meninas. Até a próxima, galera. Até a próxima.